Muito bem, quem vai responder essa questão para a gente vai ser a Letícia. Tá aí, Letícia? Estou aqui. Eu estava até conversando com a Mari aqui, Mari. Você mandou meu Lá nome vai, para ela, lá Mari, eu tô vai, lá achando. vai, lá vai. Tava até aqui conversando, fazendo em grupo. Porque eu estou muito longe. Eu até escutei, acho que foi o Thales falando sobre ser uma questão de cultura da empresa, né? Que ele, não sei se foi você, Thales, Samuel, não sei, pelo tom de voz. Eu até marquei que é a 6.1, porque não tem documento. Mas eu também fiquei na dúvida com a 9, que fala da avaliação e da criação dos documentos também. Então, eu Ah, fiquei legal. na No dúvida. 6.1, já no requisito de riscos e oportunidades, Letícia. Isso. Isso. Aí, dentro do 6.1, qual foi a não conformidade aqui do texto? O que você identificou como não conformidade? E não tem a geração de documento para qualidade. E onde que no 6.1, qual é a frase que fala isso? E assegurar ao sistema de gestão de qualidade possa alcançar seus resultados pretendidos. E onde que Porque está ele falando que precisa ter um documento aí? não tem. Na verdade, não tem mesmo. Se você olhar o 6.1.1, o 6.1.2, ele pede alguma informação documentada? Onde que está falando para você ter informação documentada? Lê a frase Não para tem. gente. Não Ele tem. Peraí, não tem. Lívia, já te chamo. Peraí. Karma. Ô, Lê, então, assim, documento ele não está pedindo. Você identificou alguma outra não conformidade nessa situação? Que ele não tem a avaliação de melhoria. Tem algum requisito para isso? Tem lá na avaliação de melhoria contínua. Deixa eu voltar lá. Não volta, não. Fica aí mesmo, Então fica mulher. aqui. Fica aí Não é mesmo. a Não 9, volta, então. não. Não é Não a é a 9, 9. não. Você tá certa, Lê. É no 6.1. É no Tá no 6.1. 6.1. Tá no 6.1. Mas qual é o desvio desse contexto aqui, Lê? Ele responde que não tem os riscos e oportunidades documentado, né? Que a área ali conhece todos os riscos. Isso de cara para a gente, enquanto auditor, a gente já falaria, né? Imagina, tem que estar tudo documentado, isso é uma não conformidade. Não conformidade ou não atendimento a um requisito. O requisito não pede isso. Se a gente tiver, por exemplo, lá na alta direção, analisando uma análise de SWOT, lá, uma avaliação de forças e fraquezas, ameaças e oportunidades da alta direção, que fala de um contexto geral da companhia, e lá tem diversos riscos e oportunidades documentados pela alta direção, tudo mais, mas nos subprocessos, como na área de manutenção, não estar documentado, não é uma não conformidade. Até já adianto que, pelo menos no material que eu vi até agora, né, na consultoria da Global, a gente não tem isso. Então, também para o nosso caso, seria uma não conformidade, porque a gente não tem risco e oportunidade hoje desdobrado nos processos. A gente não consegue ter uma planilha onde lá na manutenção eu vejo os riscos e oportunidades. Eu tenho uma planilha de riscos e oportunidades do negócio Global Fruit. Isso a gente tem, tá? Mas por área, a gente não tem. Então, isso de cara não é uma não conformidade. Qual é a não conformidade? O que você agora está concluindo aqui no raciocínio, que é a avaliação da eficácia das ações. Qual o requisito que pede a avaliação da eficácia das ações? E perceba que no texto o auditor não está falando de documento na eficácia das ações, tá? Ao ser questionado sobre a avaliação da eficácia das ações citadas, o supervisor informou que não havia qualquer tipo de avaliação da eficácia, pois todas as ações eram muito fáceis de serem implementadas nos serviços de manutenção e que avaliar as ações seria uma perda de tempo e custo para a empresa. Qual o requisito que fala disto? Está no 6.1. Tá no 6.1. Eu vou ler de novo aqui para falar. Não é alcançar a melhoria, porque ele já tem a melhoria, só não tem os requisitos, né? Ele não tá fazendo avaliação de eficácia. Alguém identificou o requisito, turma? É o 2, avaliar a eficácia das ações. Bora, 6.1. 6.1.2. Letra? B2. Letra B2. Bora, então assim, ó, vamos abrir para questionamento agora, tá? Mas qual é a falha desse contexto, pessoal? A organização não conduzir a avaliação da eficácia das ações. Isso a norma é explícita e ela não fala de documento ainda.
Ela fala que tem que conduzir a avaliação de eficácia, e aqui não tem. Então, vamos para as mãozinhas. A Lívia tinha levantado a mãozinha. Bora, Lívia, fazer a pergunta. Isso, mas... Obrigada, Gi. Mas acaba que você me respondeu aí quando tá você estava falando com a Letícia, tá bom? Gustavo também levantou. Pode falar você. Ô, Gi, gente, Lu também. Sou Pode eu falar, e o Lu. Gustavo estamos juntos aqui. Fechou. 10.2.1, letra D. Uhum. Letra D, ela fala aqui também, analisar criticamente a eficácia das ações corretivas tomadas. Isso mesmo. No 10.1, no 10, todo 10 é action. Então, a gente rodou o PDCA. No 10, ele vai tratar de análise crítica da avaliação da eficácia de todas as ações tomadas. Pode ser ação dos riscos e oportunidades, ação de reclamação de cliente, ação de desvio de monitoramento de processo, ação de desvio de indicador, ela é genérica. O 612B2 é o específico, ele está dentro do requisito de riscos e oportunidades. Então, não estaria errado colocar no 10, tá? Mas existe um item-alvo, um item mais específico do que o genérico, que é o 6.1.2. Então, assim, pode continuar, Lucélia. É o que eu pensei no 10.2.1, porque ele também fala, né, na letra E, de atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, se necessário. Né? Atualizar em função dessa avaliação da eficácia, né? Porque no texto ele fala que ele não tem nem escrito os riscos e oportunidades. Por isso que eu achei que encaixava aí melhor, porque ele tem a letra D e E os dois pegam problemas que estão apresentados aqui. Mas por que não encaixa melhor? Porque o assunto-alvo desse tema são os riscos e oportunidades, por isso que já o 6.1 fala. Se o 6.1 não falasse que tinha que avaliar a eficácia, aí o alvo seria o 10.2. Mas o 6.1 já pede avaliação de eficácia, por isso que é o 6.1. Se não falasse, ou se ele não trouxesse esse peso em ações, em melhoria e tudo mais, a gente poderia jogar tudo no 10, não tem problema, mas não é o alvo é o 6.1.2, é o que realmente dentro do tema ele especifica que precisa ter avaliação de eficácia. Agora eu queria voltar, gente, quando a gente fala de documentação, tomem cuidado para a gente não sair declarando não conformidade, porque a gente gostaria de ver tal ação, tal situação documentada e eventualmente a empresa não documenta. Tem que olhar bem a norma, tem que olhar bem o procedimento da empresa. Esse requisito, por mais pesado que ele seja dentro do sistema de gestão, no 6.1 não há item que peça que ele esteja documentado, nem nas notas, tá? A gente documenta, é de praxe documentar, a gente vai ver uma avaliação documentada, tá? Mas a ausência disso, especificamente nos processos, como é aqui, isso não é comum na maioria das empresas. A maioria das empresas não faz risco e oportunidade documentado no nível de processo. Deveria, tá? É uma excelente prática, mas não faz, tá? Então, como eu disse, se esse fosse um cenário da Global, nós também inferiríamos da mesma não conformidade. Porque até então, tá? Eu posso ter só visto uma parte ainda, mas até então, o mapeamento de risco e oportunidade que eu trabalhei na sexta-feira com as meninas na consultoria era do negócio, não era do departamento. A gente não tem mapeamento de risco e oportunidade nos processos, tá? Cadê a tabelinha de tal setor, de tal setor? Pode falar. E isso aí também, essa não conformidade que a gente está falando do 10, a gente poderia dar se apresentasse mais algumas evidências da eficácia. Se fosse sistêmico, né? Se fosse sistêmico, por exemplo, eu vi na manutenção que não tem, né? Não tem avaliação de eficácia. Aí eu fui no fiscal, vi que também não tem. Então, eu poderia juntar isso tudo e também... Muito bem, muito bem. Eu coloco uma não conformidade sistêmica, aí eu dou aquele peso maior, né? Aí eu coloco num requisito de alto impacto para a organização tratar. Aí isso aqui pode voltar lá no item ponto 10, né? Pode. Quando a gente pega uma amostragem, pessoal, que ela é sistêmica, né? A organização como um todo falha no atendimento daquele requisito, eu posso jogar para o 10, eu posso jogar para a alta direção, eu posso dar um peso maior para aquela não conformidade. Então, eu coloco o requisito dela num contexto mais amplo, mais global. Não há avaliação de eficácia, análise crítica de eficácia como um todo na empresa, não só para o risco e oportunidade, não só para o 6.1, eu vou jogar lá para o 10.2. Porque não há para o todo. A empresa como um todo falha na avaliação da eficácia das ações.
Viu como é difícil, gente? O auditor precisa ter a mente aberta, olhar sempre bem a norma. Por isso que eu fui fazendo as perguntas para a Letícia, né? Mas onde está escrito? Mas cadê que pede documento? Diferentemente, se a gente tivesse com um manual da qualidade da Global e lá no manual falasse que todas as áreas têm que ter o seu mapeamento de riscos e oportunidades documentado conforme o registro 123. Aí seria uma não conformidade no meu requisito do manual. Meu manual pede que todas as áreas tenham documentadas, a manutenção não documentou. Se a gente for olhar só a norma não pede documentado. Quebra de paradigma, tá bom? A gente acha que tem que estar tudo documentado, esse requisito não pede documentado.